Graça e paz, amados. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre por que a graça de Deus não segue os méritos humanos. Eu sou o pastor Israel e esse é mais um episódio do Manar Podcast. Vivemos em uma sociedade baseada em méritos. Quem trabalha mais espera receber mais. Quem produz mais acredita que merece maior recompensa. O reino de Deus funciona seguindo princípios diferentes dos sistemas humanos. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 20, versículo de 1 a 16, onde vamos analisar esse ponto com bastante tranquilidade. E aqui eu não vou fazer a leitura, visto que é um tanto quanto extenso, mas eu quero que você separe na sua Bíblia aí o espaço para você fazer essa leitura. E acompanhe conosco, porque durante todo esse podcast de hoje nós vamos estar tratando do assunto verdadeiramente dito. Então, em Mateus, no capítulo 20, versículo de 1 a 16, Jesus conta uma parábola surpreendente. Ele fala que a parábola, traz mensagens preciosas para nós. É que certa vez um fazendeiro contratou uma pessoa, trabalhadores contratados em horários diferentes do dia, e receber o mesmo salário. Aos olhos humanos, isso parece injusto. Jesus não está ensinando sobre economia, ou mesmo sobre os relacionamentos ou as relações trabalhistas, mas sobre a graça soberana de Deus. Esta parábola, ela nos ensina algumas verdades importantes. Primeiro, que a salvação e as bênçãos do reino de Deus são concedidas pela graça divina e não pelos méritos humanos. Veja, o dono da vinha chama pessoas diferentes em diferentes horários. O proprietário saiu ao amanhecer para contratar trabalhadores. E ele contrata alguns para iniciarem de manhã para fazer uma certa tarefa. À tarde, depois ele volta e, vendo que é insuficiente aquele número de trabalhador para o determinado trabalho, ele contrata mais outros no horário diferente. Depois voltou e contratou mais outros, faltando pouco tempo para encerrar o expediente. E no caso aqui, ele deixa bem claro que a todos quanto perguntaram os seus valores, ele pagou honestamente tudo que foi pedido, tudo que foi contratado. E alguns não gostaram daquela situação. E é interessante notarmos que aqui há uma interpretação espiritual muito forte. Porque a vinha representa o reino de Deus. Os trabalhadores representam aqueles que são chamados para servir ao Senhor. Alguns são chamados ainda jovens.
outros são chamados na meia-idade, outros são chamados na velhice, outros são chamados na hora de partirem. Então, em todo momento, sempre tem alguém chegando ao arrependimento. Há aqueles que servem a Deus por décadas e outros que chegam ao reino de Deus pouco antes da sua morte. O ponto principal aqui é que todos foram chamados pelo mesmo Senhor. Pelo mesmo Senhor. Então, Jesus disse: não foste vós que me escolheste, antes eu vos escolhi a vós. Está lá em João capítulo 15, versículo 16. Ao final do dia, todos receberam, segundo a parábola, um denário, que é o pagamento por um dia do trabalhador. Os que trabalharam apenas 1 hora, receberam um denário. Os que suportaram o calor do dia inteiro, também receberam um denário, como haviam combinado. Aqui o denário simboliza a vida eterna, a eternidade com Deus. A vida eterna não é conquistada pelo esforço humano, pelo tempo de serviço, pelo tempo que se está na igreja servindo ao Senhor. Não existe uma salvação maior e uma salvação menor. Então, para quem serviu a vida toda, a salvação é a mesma para quem foi convertido no dia da sua partida, ou na mais alta idade. O ladrão da cruz é um exemplo dessa condição. Jesus olha para o ladrão e diz: olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele ladrão passou a vida fazendo coisa errada, mas no dia em que ele estava prestes a partir desse mundo, ele entrega a sua vida a Jesus. E Jesus dá essa resposta. Por quê? Porque a salvação é um presente da graça de Deus para nós. O apóstolo Paulo escreveu: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então aqui nós vemos os trabalhadores da primeira hora murmurarem contra o proprietário. Eles não estavam insatisfeitos com o que receberam. Eles sabiam que tinham combinado aquilo. Eles estavam incomodados porque os outros receberam o mesmo. Veja, ele não queria, ou eles não queriam receber mais, porque tinha passado mais tempo. Ele queria que os outros recebessem menos. Então, isso demonstra muitas vezes a perfeição da salvação de Deus. Porque essa é uma das armadilhas mais perigosas da vida cristã. É a comparação entre um e outro. Muitas vezes pensamos: eu sirvo mais, eu prego mais, eu oro mais, eu canto mais, eu mereço mais reconhecimento dentro da obra de Deus. Quando a graça de Deus alcança alguém que julgamos indigno, nosso coração revela aquele orgulho oculto. A parábola nos lembra que ninguém merece nada diante de Deus. Tudo o que recebemos vem da sua misericórdia, da sua graça. O proprietário respondeu: não me é lícito fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Aqui encontramos uma das grandes verdades bíblicas. Deus é soberano. Deus é soberano. Ele distribui sua graça segundo a sua própria vontade. Ele distribui a sua graça de acordo com o beneplácito da sua vontade, que é perfeita.
Ninguém pode exigir direitos diante de Deus. A salvação não é um pagamento dado ao homem, é um presente concedido pelo Senhor. A pergunta do proprietário ecoa até hoje: ou são maus os vossos olhos, porque eu sou bom? Muitos não compreendem essa passagem. Quando questionamos a bondade de Deus para com os outros, revelamos a dureza do nosso próprio coração. Veja só. Então Jesus encerra a parábola dizendo: assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. O reino de Deus, ele inverte a expectativa humana. A entrada no reino não depende do tempo de serviço. A entrada do reino não depende da posição social. Não depende do conhecimento teológico que alguém tenha. Não depende de obras realizadas em prol da sociedade, ou do próximo, ou da igreja, ou mesmo de Deus. Todos chegam aos céus pela mesma porta, a graça de Deus. Portanto, a lição que nós aprendemos nesse texto é preciosa para nós, porque essa parábola encerra dizendo: assim os últimos serão os primeiros. Qual é a lição que nós aprendemos aqui? Que não devemos confiar nos nossos méritos, que não se compare com os outros, que nós devemos nos alegrar quando Deus salva o pecador, não importa o tempo que ele esteve no mundo, que devemos reconhecer que tudo que nós possuímos vem de Deus, vem da graça de Deus. Então, se você foi chamado cedo, sirva ao Senhor com alegria. Se você foi chamado tarde, sirva a Ele com alegria também. Mas lembre-se, o salário é fruto dentro da condição que Deus lhe estabeleceu. Em outras palavras, o salário não é fruto dos seus méritos. É fruto, é resultado da infinita graça de Deus, que é o Senhor da vinha, que é Ele quem estabelece todas as coisas, de sorte que tudo que temos, tudo que somos, tudo que sabemos, vem dele. Vem dele. Então, essa é a verdade que encerra esse pensamento nessa parábola maravilhosa. Se você quer conhecer mais sobre a palavra de Deus, eu tenho uma série de livros publicados pela Companhia dos Autores, que é o Clube dos Autores. Eu vou deixar linkado aqui sobre as parábolas do Mestre. Você pode adquirir para apresentar e aprofundar mais ainda o seu conhecimento. E se você quiser compreender a Bíblia, saber como examinar as Escrituras, eu vou deixar também o link de um guia prático de como você interpretar a Bíblia versículo por versículo. Tá certo? Então, nós ficamos por aqui. Eu te espero no nosso próximo podcast.